Então, já iniciando a gravação aqui, beleza? Porque eu quero saber de vocês aqui. Eu deixei a votação aí, galera, no chat, só para saber de vocês o que é que vocês querem. Se vocês querem as perguntas e respostas ou a aula de psicologia para a gente já iniciar. Tô nada, tô nada. Mas eu malho, pô. Já malho tem tempo já, mas não tô não, tô miado. Já fui mais forte. Tô miado, tô voltando devagarzinho aí. Não tô igual o Lucas Xavier, não. Galera, todo mundo tá voltando pela aula de psicologia de trading. Como ela já tá elaborada, eu vou fazer a aula de psicologia de trading mesmo. No final, eu vou fazer o journal. Eu já ia gravar essa aula aqui para o canal, mas eu vou fazer uma aula diferente, certo? A aula de hoje, o tema da aula de hoje é justamente não ter uma estratégia vai levar você à falência, certo? Na verdade, teria vários títulos para colocar hoje, mas eu vou colocar o que trava 99% dos amadores nas suas viradas de chave, certo? Galera, eu estive pesquisando e estudando também. Eu falei para vocês que eu iria estudar esse final de semana e acabei estudando. E eu tava tô com conteúdo denso para falar, né? E a primeira coisa que eu quero falar é que você nunca vai perder por falta de estratégia. Então, eu já vou iniciar essa aula falando disso. Você nunca vai perder por falta de estratégia, certo? Então, por que, Felipe? Eu nunca vou perder por falta de estratégia. Porque você só vai perder porque no momento certo, sempre no momento certo ali de agir, o seu corpo ele vai agir antes da sua razão. Então, o profissional não é quem tem a melhor estratégia. Então, eu já vou destacar um outro ponto que o profissional de trading, eu esqueci de compartilhar, irmão. Ver se tá ok aí agora. Tá ok? Show. Então, o profissional de trading não é quem tem a melhor estratégia, certo? O profissional é quem tem melhor controle sobre seu estado quando o mercado exige. Eu tenho visto muitas pessoas enfrentarem problemas quando atingem um determinado nível de drawdown ou então um período negativo, né? Eu sei que muitas pessoas não conseguem passar disso e uma das coisas que eu sempre destaco é em relação a como você lida com o trading, né? Uma das coisas que me pegava muito era a intimidade que eu tinha com o trading. Então, todas as vezes que você tem um relacionamento com o trading, onde você foi aprendido da forma errada, você nunca vai conseguir desempenhar um bom papel, certo? Então, o profissional de trading, voltando, o profissional de trading não é aquele cara que tem uma ótima estratégia. Outra. Não é aquele cara que tem uma ótima estratégia. É aquele cara que sabe controlar seu emocional. O que a gente vê, muitas das vezes, é. O cara sai de mentoria em mentoria. Se perguntem vocês, né? O cara sai de mentoria em mentoria e o cara tá vendo que nenhuma das estratégias, nenhuma dos setups que é passado nas mentorias aí por fora, ele consegue ter êxito. Por que ele não consegue ter êxito? Com certeza tem uma explicação. E a explicação é a seguinte: a parte do autocontrole do seu estado emocional, ela é extremamente exigente para que você lide com todos os seus problemas. Então, todos os traders amadores, eles
no fundo sabiam o que fazer, certo? Porém, na hora de executar, eles perderam, né? Se perderam e acabaram tentando identificar o seu erro, tentando identificar o que te trava, tentando identificar justamente o ponto que precisava ser tocado para ter a virada de chave, né? Então, o cérebro da gente é, ele é dominado pelas nossas emoções. Então, o conceito chave disso aqui, já vou deixar isso aqui bem destacado aqui, conceito chave. O nosso cérebro, ele é dominado pelas emoções, certo? Sempre ele vai ser controlado pelas nossas emoções. Então, pelo fato do nosso cérebro ele usar os marcadores somáticos, Felipe, o que são os marcadores somáticos? Vou colocar aqui para vocês, ó. Marcadores somáticos igual a sensações corporais, certo? Só você parar para analisar que todas as vezes que você vai estar negociando, é só você olhar para o seu corpo. Direcione a sua atenção para o seu corpo e você vai ver que quando você não está se sentindo bem, alguma parte do seu corpo vai ficar tensa. É muito, muito, muito certo. Alguma parte do seu corpo ela vai estar tensa. Não precisa de esforço para identificar que o seu corpo ele vai começar a criar uma tensão, seja ele no pé, às vezes no próprio peito, assim, você sente o coração travando, assim, quando você vai respirar, você sente aquela que é respiração travada, a ansiedade faz com que você mexa logo o seu pé, porque é tudo sensorial, né, velho? Então, esses marcadores somáticos é justamente essas sensações corporais que empurram as decisões automáticas. Agora, essas decisões automáticas, Felipe, ela transpirar demais, suar demais, porra, gelo no estômago, gelo por dentro, né? Aquele efeito parece que tem uma borboleta dentro da gente, né? Então, o que é que leva esses marcadores somáticos, essas sensações corporais? Alguém tem uma noção do que é que pode vir a trazer essas sensações corporais dentro da gente? O que é que faz com que a gente tenha essa sensação por dentro da gente essas sensações estranhas, né? Não só falta de saber o que está fazendo, não, irmão. É as experiências passadas. Na verdade, não é nem falta, nem está fazendo merda. Quantos de vocês já sentiram tudo isso que eu tô falando aqui, mesmo estando certo? Recente. Entrou na mentoria, entendeu sobre plano de trading, entendeu sobre estrutura de mercado, entendeu sobre todos os tópicos que eu falo, mas ainda assim sentindo essas sensações. Falta de confiança, não só. Falta de confiança também, né, Tony? Porque ele vem justamente dessas experiências passadas. E se a gente for estudar bastante sobre essas questões das experiências passadas, elas são geralmente frustrantes. Porque o que é que acontece? Vamos aqui. O trader, eu tô assim com a minha conta tem 2 semanas. Pois é, vamos lá. Se liga, Alexandre. Pega aqui esse insight. O trader, ele tem o início de sorte, certo? Então, o cara vem para esse início de sorte, né? Onde ele está aqui. Esse início de sorte, ele vai levar o cara a estudar. O estudo parece que vai transformar o cara num ignorante, porque depois de estudar, ele vai começar o ciclo de erros constantes. Por quê? Aqui vai entrar o seguinte, é um paradoxo, mas se ligue. O que é que acontece? O cara erra porque ele lembra que estudou,
e ele não aceita que o estudo tem margem de erro, certo? Então, ele vive nesse looping aqui. Ele estuda, acha, acha que o estudo que vai fazer com que ele vire a chave dele, volta a estudar, né? É o que eu vejo muita gente, eu preciso estudar mais, eu preciso estudar mais, aí o cara volta para ter os erros constantes. Os erros constantes faz com que ele não aceite novamente que existe uma margem de erro e aí ele volta para o estudo novamente, certo? Então, todas as vezes que o cara vai tentar sair do lugar onde ele está para ir para outro nível, ele vai achar que o que falta nele é estudo. Mas não é estudo. O problema é colocar expectativa no resultado, exatamente. Ao tentar efetivar um protocolo, você vai errar inúmeras vezes até entrar nos trilhos. Boa, gostei. Gostei, Luanzão. Então, assim, o erro do trader amador é justamente esse. É ele achar que ele nunca vai ter a margem de erro. E ele sempre tenta contar com a sorte de quem estudou. Só que aqui nesse mundo, aqui nesse universo aqui, velho, é diferente de você fazer uma prova para um concurso público, pô. Porque o concurso público ainda você vai errar, né? Então, por mais que você erre, você vai errar com certeza, você vai errar, beleza. Mas por mais que você erre na prova, você vai gabaritar a maior parte, porque lá vai ter uma questão, você vai responder essa questão e tá tudo certo. Só que aqui não. Aqui você vai responder a questão e a questão ainda vai estar errada. Olha que paradoxo da porra. Olha que situação que a gente se encontra dentro do mercado, né? A gente estuda um setup, esse setup diz pra gente que determinado cenário é um cenário extremamente positivo pra gente, inclusive hoje. Porra, o cara pega aqui previous day high sendo consumido no ativo, sendo consumido no outro também, com possível market maker model interno. Aí o cara vai lá ver o IFVG não ser respeitado no ES e também não ser respeitado no Nikkei e fazer reteste. Eu falei, já foi. Ele ainda anda um pouquinho, né? Na verdade foi aqui, né? Esse reteste aqui, ele anda um pouquinho. Quando ele vem para cá, que ele entra aqui, eu olho para M5. M5 tinha acabado de abrir um candle, né? Retestando o Fair Value Gap. E aí o que acontece é que o preço ele volta pro break-even e acaba me tirando. Tudo certo, beleza. Depois o mercado vai lá e faz um setup de compra. Inclusive, eu não lembro qual o horário exato. Não sei se foi por 10 horas aqui, mas 9h49, né, no macro time, ele acaba fazendo esse movimento de baixa, acaba confluenciando justamente com. Ó, presta atenção nessa entrega aqui, que a gente vai falar um pouquinho de gráfico agora, só para a gente entender aqui o que motivou, né, o movimento de alta. Eu sei que muitos gostam quando eu falo de gráfico também. Tá dando para ver a tela aí? Tá dando, né? Pronto. Aqui a gente percebe que o preço ele mergulha para a previous day high, né? Que é justamente a máxima de sexta-feira. Olha aqui o que é que o mercado faz no ES. Olha onde ele trava. Ele trava exatamente no Midnight Opening Price, né? Esse Midnight Opening Price ele acaba confluenciando com o momento exato da divergência, que é 9h49 para abrir 9h50, que é o macro time, o candle de 5 minutos, e aqui ele deixa todos os componentes, né, para fazer a compra. Aí ele deixa um displacement, né, para um fair value gap para compra. Inclusive, ele toca no Midnight Opening, toca no 9h30, né, no Opening de 9h30, ele faz o fair value gap no Opening de 9h30. Depois que ele ultrapassa esse Inversion Fair Value Gap aqui, ele volta a fazer suporte no Open de 8h30. Então, primeiro ele faz um suporte 8 horas da manhã no ES, depois ele faz um suporte 9h30 da manhã, depois ele faz um suporte 8h30 e aqui ele ainda faz o Previous Day High como suporte também, só que aqui a gente tem o IFVG que suporta muito bem esse preço, né, levando o preço mais para cima até o final do dia, que de fato me deixa até abismado com esse movimento de alta hoje, né? Já muda, vou botar aí que 50% do cenário que eu tinha, né? E parece que o mercado, depois do shutdown aí, né? Com o retorno do shutdown, ele pega essas mínimas iguais aqui e eu sinto muito. É o que me parece, né?
Engraçado que. Deixa eu voltar aqui agora, só para aula de psicologia. Aqui eu vou falar agora uma questão minha, né? Felipe, certo? Felipe estava. Deixa eu botar aqui maiorzinho para vocês verem, né? Para vocês verem. Felipe estava com viés bullish a semana passada e semana retrasada. Felipe pensava nas compras até que o preço rompe o IFVG semanal, certo? Felipe hoje pensa que o mercado continuará a cair por causa do Market Maker Sell Model. Olha aqui o Market Maker Sell Model, galera. Ó, acumulação, mais uma alta e depois o preço cai, né? Tem um Fair Value Gap aqui, tem um gap de H4 aqui também, deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha o gap de H4 que a gente tem, né? É um gap imenso, mas a gente vai ter também o Previous Week High ali para ser consumido. Quem sabe ele consome o Previous Week High e desce, né? Já que o Previous Day High ele ignorou total. Nós temos um BISE de H4 que não foi negociado. É importante salientar isso também, para que a gente não tenha um viés totalmente embasado em nada, né? Então o Felipe hoje pensa que o mercado continuará a cair por causa do Market Maker Sell Model e Felipe toma break-even dentro de uma venda, certo? Então é um paradoxo de fato, né? Então estudos mostram que essa regulação emocional ela distingue os traders que mantêm performance sobre alta pressão do que não mantêm. Técnica de regulação melhoram decisões. Uma implicação prática que a gente pode colocar é que não adianta somente saber o plano, é preciso treinar o corpo e o estado para que o plano seja executado. Ou seja, vamos para a outra parte desse estudo. Somente criar um plano é o suficiente? Não. Não. É preciso treinar o nosso corpo para executar o nosso plano e entender que há uma variância que está totalmente fora do nosso controle, mas dentro da estatística que, deixa eu corrigir aqui, é apresentada no mercado para qualquer profissional, certo? Então, criar um plano somente é suficiente? Não. É preciso treinar também o corpo, certo? Estou achando mesmo, ficou com cara de Totô Soap. Vi um vídeo do JME falando que a sua alta performance vai depender de quando você consegue entrar somente nos parâmetros validados. Também, não só isso, claro que a alta probability que são os parâmetros validados, ela é um favor que a gente tem a nós, ou seja, é o edge, né? O que significa edge em inglês? Tem vários significados. E um deles é justamente vantagem, né? Então, a criação de um edge nada mais é que a criação de uma vantagem dentro de um mercado que é desvantajoso. Por que ele é desvantajoso? Porque, entre aspas, ele é aleatório, né? Então, a gente aprende mais sobre como controlar o nosso corpo. Então, essa regulação emocional, ela vai ser aplicada depois que nós treinarmos o nosso corpo para um estado necessário para executar o plano. Então, um diagnóstico que a gente pode fazer, que é justamente o termômetro, né, do trader, que eu aconselho muito que vocês façam, é que você assinale, eu vou colocar aqui para vocês, assinale verdadeiro ou falso nisso aqui, certo? Eu segui 100% do meu plano essa operação. Eu entrei por impulso, vingança ou fomo. Fiquei com culpa, raiva imediatamente após clicar. Ajustei tamanho de stop por sentimento durante o trade. Usei uma rotina pré-market clara antes de entrar.
Show de bola. Gostei. Isso aqui eu até preferia que vocês colocassem no journal. Eu vou refazer aquele journal. O que é que vocês acham? Vou refazer aquele journal. Eu vou colocar isso aqui. Adaptou? Pô, VG, então passa. Adiciona isso aí, VG, e passa pra galera. Pode ser? Então, voltando para o foco da aula, só para a gente não se perder. Isso aqui tudo vai ajudar a gente a entender se estamos seguindo uma rotina, certo? Se dois ou mais desse aqui tiver uma resposta ruim, que é um padrão automático forte, né? Então, a gente percebe que é um padrão que não é só nosso. Ah, isso aqui eu tirei de um fórum, inclusive de psicologia de trading, onde tem outros traders que falam muito sobre esses tópicos. 100% no plano, entrada por impulso, vingança ou FOMO, ficar com raiva ou culpa imediatamente depois do clique, certo? Ajustar o stop por sentimento durante o trade, enfim, e usar uma rotina clara pré-market, né? Que muita gente não usa. Então, se dois desses tópicos tiverem assinado, é sinal de um padrão automático forte de todo o trader amador, né? E aí a gente vê como é que a gente pode intervir nisso, né? E aí a gente cria aqui nossa intervenção, certo? Então, aqui nós temos o protocolo, né? Protocolo. O protocolo, ele vai ter uma intervenção e a intervenção é o ritual de respiração com 4 segundos inspira, 4 segundos segura, 4 segundos expira, 4 segundos segura de novo. Ou seja, respiração 4x4, certo? Essa respiração 4x4, galera, é 4, 4, 4 e 4 de novo parado. Ou seja, 4 segundos respirando, 4 segundos prendendo, 4 segundos expirando e 4 segundos prendendo de novo. Para quê? Todas as vezes que você... Faça isso agora. Vamos fazer. Não sei se alguém tem alguém ansioso aqui. Alguém tá ansioso agora ou alguém tá passando por uma situação que, assim que... Ou então com essa aula tá inquieto, tá percebendo que tá, sei lá, tá alterado de alguma forma. Tem alguém aqui? Se tiver, dá um alô no chat aí. Tá de boa, VG? De qualquer forma, né? Tô na minha tricolomania. Beleza. Velho, é só você respirar fundo. Trancar a respiração e depois soltar de novo por 4 segundos e trancar de novo. Na primeira respiração, você já sente seu corpo mudando o estado dele. Você consegue trabalhar um estado de presença diferente. Então, assim, todos nós precisamos desse momento de reequilíbrio, tá ligado? E isso a gente não acha com frequência, porque nós estamos muito ligados no resultado. Nós queremos o resultado. Só que o resultado é foda, velho. Pois é. Tá fazendo e tá tendo resultado, irmão? E outra checagem, galera. Além do ritual, desse ritual pré-treino da respiração, que vem uma meditaçãozinha também, é uma checagem com 3 critérios. É uma checagem objetiva, né? Que eu acho muito importante. Eu vou colocar aqui, checagem. Que é isso aqui. Meu critério de entrada está presente. O tamanho do stop, ele é acessível a isso aqui, né? Que eu tô querendo me arriscar. E o terceiro é, se virar contra mim, eu vou reagir bem? São perguntas que a gente deve... inclusive, meu caderninho já tá acabando já. Vou ter que comprar outro amanhã.
Se não me engano, vai ter o quê? Mais umas 4, 5 folhas aqui. Essa semana acaba. Ó pra aqui, velho. Isso tudo aqui é escrito, ó. Isso tudo aqui é escrito, ó. Ó lá, dá pra vocês verem. Tudo escrito, velho. Eu escrevo todos os dias, velho. Todos os dias. Isso aqui foi hoje, ó. Isso hoje foi rapidinho. Bom dia, Market Maker, seu model mais previous day high. ES. Respeitou 50% do CE a 9,39 e eu fui. Abraço. Não quero. Negócio de muita conversa, não, velho. Bateu o setup ali, eu vi que fez sentido. Pau. Não deu? Tchau e obrigado. Acabou. Né? Então, às vezes a gente quer, porque. E outra coisa, eu vou parar a aula. Véi, a aula tem tópico pra caralho aqui. Mas são 9h49 e eu quero encerrar essa aula com uma coisa antes da gente fazer meu journal. Eu tava vendo, não sei se eu vou conseguir ter acesso a esse vídeo agora rápido aqui, então não vou nem pegar no celular. Mas eu tava vendo um vídeo que ele é perfeito, velho. Perfeito, 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 perfeito. Inclusive para um aluno específico que tá aqui. Eu não vou expor o aluno porque vocês sabem que tudo que acontece no privado eu só vou expor caso o aluno diga, não, Filipão, pode usar como exemplo e tal. O aluno chega para mim e fala assim, Filipão, eu tenho tantos anos e tô me sentindo parado, tô olhando para as pessoas e tô vendo as pessoas conquistando a vida que elas quiseram e tô me sentindo atrasado e já tô entrando em confusão mental e bababá. Velho, o nosso cérebro, ele é uma parada tão louca, mas tão louca, mas tão louca. Isso aqui é uma parada que, tipo, até a mulher do vídeo ela fala. Eu odiava a física quântica, até perceber que não tem uma escapatória. A gente vive numa janela de física quântica, independente se você crê ou não, né? Porque assim, muitas das vezes a gente só olha pro resultado dos outros, tá ligado? É, com certeza, com certeza, com certeza. E eu vou explicar, VG, uma das coisas que muita gente não entende, né? Muita gente não percebe. É que quando foca, você foca na parada ali, tá ligado? Meu irmão, você focou nela, ela vai acontecer, velho. Porque tudo aquilo que a gente dá atenção acaba acontecendo. O incrível da vida humana, junto com a física quântica, é que a gente não pode, galera, deixar passar na tela, vou botar tela de cinema do nosso cérebro, o que a gente não quer. A gente não pode deixar passar na tela da mente o que a gente não quer. Quer ver uma coisa? Saint-Germain, ele pregava que não que deveríamos colocar um guarda na nossa mente. Deixa eu ver se o Google já está muito esperto assim. Controle da mente em 4 passos ensina. Eu aprendi com Saint-Germain que quando nós colocamos a divina presença para atuar em todas as situações do dia, tudo flui dentro de uma ordem que é divina. Aqui não vai falar não, mas ele fala que é para colocarmos um guardião na porta da nossa mente. E quando ele fala isso de forma alegórica, claro, a maioria dos livros que a gente lê a gente não percebe, mas são todos de forma alegórica, são todos escritos de forma alegórica. Para quê? Para aqueles exemplos, eles nos mostrarem como um evento, como é que acontece dentro da gente, tá ligado? E uma das coisas que putz. E uma das coisas que eu lembro que eu aprendi muito rápido foi justamente essa questão como se aplica a fórmula. Eu não acreditava em energia até eu viver ela. Paizão, e você teve uma experiência braba, né? E você teve uma experiência braba, inclusive, né? Então, velho, mas a grande parada que eu quero deixar vocês atentos aqui, quero que vocês entendam, é que você não pode deixar. Lembre disso, velho. Coloque isso na cabeça agora, entenda isso. A frustração, ela não pode entrar na sua cabeça, pô. A parte negativa,
o pensar não posso, não consigo, não vai dar, ou a dúvida, velho, Jesus falava, pô, que não era pra duvidar. Porque se você duvida, a partir do momento que você duvidou, e eu não sei explicar até hoje, tipo assim, eu já estudei psicologia, estudo psicologia até hoje, eu não sei explicar o que é que acontece 100%. Eu acho que ninguém vai conseguir explicar 100% o que é que acontece. Mas o que acontece é o seguinte, quem aqui conhece a passagem de Pedro? Eu vou colocar um traço. Quem conhece vai no coração, quem não conhece a passagem de Pedro no barco, vai no verde. Quem não conhece vai no verde, a passagem de Pedro no barco. Caralho, viado, tem muita gente que não sabe da colé de Pedro no barco. Da água, velho. Que ele tá no barco com Jesus, que Jesus tá lá andando, que ele... Ninguém... É sério, velho? Peraí, velho. Quem sabe, vai no coração. Quem não sabe, vai no verde. Sério que tem essa rapa toda que não tá ligado, velho? 6 cabeças não sabem, velho. Meu irmão, vocês vão ter uma aula agora. Pra quem não sabe, pra quem não sabe, eu era adorador da igreja e eu era líder de missão e jovens da minha igreja, né? Da igreja que eu congregava. E um dia eu preguei sobre isso. Eu tava, assim, eu meditava muito e pegava a Bíblia e ficava estudando a Bíblia e pedindo direção a Deus para o que eu vou falar, né? É o seguinte, quando você vibra, exemplo que não vai conseguir no seu subconsciente, mesmo que você não queira, você vai atrair. Você se comporta, pô. Depois eu vou falar sobre isso aí. Vamos pra cá, vamos pra Pedro. E aí eu pedindo direção a Deus pra que ele me direcione ali o que pregar, o que falar com a galera, com os jovens na época. Era um sábado e geralmente eu preparava o sermão ali sábado de manhã ou sábado de tarde, né? E aí ele me deu essa passagem de Pedro, né? De Pedro no barco. E, velho, pense o seguinte. Primeira coisa que eu quero destacar. Pedro era o cara que ele não tinha medo. Muito pelo contrário. Ele era muito destemido. Tá ligado? Tudo dele era resolver na porrada. O cara era esquentado. Essa era a personalidade de Pedro. Por aí você já pega uma coisa, certo? Jesus está passando pelas águas, caminhando pelas águas distante do barco e tá escuro. Ele não consegue ver quem é e aí ele pergunta quem é. Ali é uma assombração, é um fantasma, né? E aí Jesus fala assim: sou eu, de forma resumida. Depois vocês leem lá, tá em Mateus. Sou eu, Jesus fala: sou eu, sou eu. Aí ele não crê, mesmo assim ele não crê. Aí depois ele vai e fala assim: Jesus, se é o Senhor mesmo, me chama para que eu tenha convosco. E aí Jesus indaga ele, né, perguntando se ele tem fé de verdade, se ele de fato acredita, né, que é possível andar sobre as águas. E aí ele pega e fala assim: se o senhor falar que sim, sim, o senhor é o mestre. E aí ele vai, olhando para Jesus, ele coloca os pés nas águas e ele começa a andar sobre as águas. Só que tem um momento na passagem que é dito que ele olha para a situação, tá ligado? A partir do momento que você olha para a situação e você duvida, porque uma coisa é você tá segurando na mão de Jesus e tá acreditando, sem nem olhar para baixo, tá ligado? Então você tá acreditando que é possível passar pelas águas. Você tá acreditando que é possível caminhar sobre as águas. Então, seu pensamento ele tá extremamente positivo. Igual o Rapa fala, a fé na vitória tem que ser inabalável. É naquele espírito ali que a gente tem que viver. Ainda mais a gente aqui no trading. É difícil pra caralho, velho. Manter essa vibração assim 100% positivo o tempo todo. Mas é essa vibração que tem que ser, tá ligado? Então quando ele caminha sobre as águas ali, que ele tá caminhando, ele tá de boa. Daqui a pouco ele olha pra realidade, pô. Então o mistério tá naquela parada ali. Quando ele olhar pra realidade, que ele vê a realidade,
que a dúvida vir sobre ele, pô, a dúvida veio. Tipo assim, ele olhou pra realidade e ele duvidou. Como é que. Aí a pergunta, ó, a interrogação. A indagação é a pior desgraça que existe, velho. Quando o cara não tem fé, o cara vai perguntar várias vezes, tá ligado? Porque ele não vai acreditar, ele vai indagar diversas, inúmeras vezes. E foi isso que aconteceu. Ele olha pra realidade e ele indaga. Na cabeça dele, claro. Como é que eu tô andando sobre as águas? E aí a Bíblia fala que ele afunda. Resumo da ópera, velho. Se você tem um objetivo, se você quer passar na prova, se você quer ser financiado, se você quer uma PA, se você quer ter consistência, se você quer ter ganho consistentes, primeira coisa que você tem que fazer é acreditar inabalavelmente que você vai conseguir. Se você não acredita inabalavelmente que você é capaz de você conseguir aquilo ali, você já tá perdendo, tá ligado? Você já joga pra cima. Reconquista a sua autoconfiança porque você não vai conseguir. A realidade é essa. Agora, teve a fé inabalável? Velho, eu faço isso, pô. Acontece comigo hoje. Todas as vezes que eu tô fraco, eu nem opero, pô. Tem dias que. Teve um dia recente aí que eu tava abaladíssimo psicologicamente, tá ligado? Só que eu tô no nível, assim, de me testar quando eu tô assim agora. E eu tava muito abalado. Eu falei pra vocês até, mas eu não falei que tava abalado. E aí eu entrei no gráfico e falei assim: ah, quero que bata logo a porra no stop aí, não tô nem aí, velho. Quero tomar logo essa porra desse stop aí. Se for pra tomar, toma. Se for ter que também toma. Tô aí nessa porra aí pra bater de frente mesmo. Quero ver o que é que vai acontecer. E aí o mercado foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou várias vezes. Eu falei, porra nenhuma. Vai lá. Tô aqui já. Vai, 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 porra. Faz logo o seu aí. Me mostra aí logo o que é que você quer, pra que lado você quer ir aí. E aí ele foi, voltou, foi, voltou. Parece que ele sabia que eu tava, tá ligado? Que eu tava atribulado. É, nenhuma experiência individual. Aí eu falei, ai, velho, quer saber de uma? Ele vai ficar enrolando essa aí, eu vou me embora, vou deixar ele aí. Aí fui pra sala, fiz outras coisas e tal. Então, tipo assim, agora vem uma faca de dois gumes pra gente encerrar aí pro journal. Velho, uma coisa é você fugir da emoção. Porque aqui dentro do trading, gravem isso. Gravem isso que eu vou falar pra vocês agora. No trading, a gente tem que alimentar a tolerância à dor. O trading, você tem que aumentar a sua tolerância à dor. Porque se você enfrenta demais, você fica agressivo demais, você toma atitudes impulsivas. E se você se acovarda demais, você teme ao mercado, você não vai querer entrar, você vai temer o tempo todo. Você vai ter medo de entrar. E aí o que vai acontecer com você? Você vai voltar pro caminho da dúvida. Beleza? Galera, vou colocar a tela aqui. Caralho, eu não acredito, velho. Eu acho que eu tava dando essa aula aqui, por incrível que pareça, a porra da tela ficou preta, velho. Eu vou pausar. Não, não ficou aqui no Discord, porra.